Parte 5 agora, gente, concordância. Concordância é grande, né? Tem bastante coisa aqui, a gente tem que ver com bastante detalhe, porque cai prova, né? Isso não tem jeito, né? Aqui tem que direcionar, não tem como fazer diferente. Sujeito representado por pronomes indefinidos, alguns, algumas, quantos, muitos, quais, etc., né? Somados aos termos de nós e de vós. O verbo poderá concordar com o pronome indefinido ou com as expressões nós e vós. Como é que vai funcionar esse negócio? Vamos lá. Bom, alguns. Vamos pegar um exemplo aqui, o primeiro caso. O verbo pode concordar com o pronome indefinido. Beleza, ó. Alguns viajarão. Alguns, eles ou elas. Ou ele pode concordar com o nós ou com o vós. Então, por exemplo, ó. Nós viajaremos, né? E quantos de vós correis o risco? Ou quantos de vós correm, porque ele concorda com esse cara aqui, ó. Tá? Então, ó, deixa a sua telinha aberta aí, se for preciso, vou até sair daqui, ó, você dá uma paradinha, aperta o stop aí e decora isso aí, porque você percebeu que é só decoreba isso, né? Vamos para frente? Observação, se o pronome indefinido estiver no singular, o verbo ficará também no singular. Algum de nós... Ah, tá. Verbo indefinido. Ó, o indefinido está aqui, ó. Então ele está no... né? Está no singular. E o verbo? Também fica no singular. Vou apagar. Se o pronome indefinido estiver no singular, o indefinido é esse cara aqui. Ó, o indefinido é esse cara aqui. Então ele está no singular. O verbo também ficará no singular. Certo? Locução verbal com o verbo auxiliar parecer e ver. Ah, isso daqui, gente, é muito interessante que quando teve numa prova, isso eu encontrei numa prova, e muita gente questionou, né, na época, eu me lembro, isso já faz um tempinho, a respeito da regra, se isso estava correto ou não. Olha o que acontece aqui. Deixa eu abrir aí o slide inteirinho para você entender. Normalmente, gente, quando você tem uma locução verbal, normalmente, aqui está a locução, você vai flexionar o primeiro verbo para que ele concorde com o sujeito ou com o núcleo a que se refere. Né? Então, vamos supor aí, gente, que aí fosse o aluno parecia gostar, por exemplo. Vamos supor que fosse isso aí. Normalmente é isso. Agora, nesse caso, a gente tem uma regra específica. E essa específica é a locução verbal formada com o verbo auxiliar parecer ou ver. E aí vou mostrando para vocês aqui, ó. A locução está aqui, tá? Eu vou pegar a primeira e o resto é igual, tá, gente? Ó. O verbo auxiliar está aqui, ó. Tá certo? Ó, o verbo auxiliar é o parecer, primeiro verbo. Ou ver. Tanto faz. Ó, tá aqui, ó. Mais o verbo no infinitivo. O infinitivo é terminado em R. Ó, gostar e passar. Tranquilo? Tranquilo. Vamos de novo. Ou se flexiona o verbo auxiliar, ou seja, ó, que é o trivial, que é o que a gente faz, ou o verbo no infinitivo. Eu só não posso flexionar os dois. Agora, imagina o seguinte, gente, ó. A gente tem uma frase como esta daqui, por exemplo. Ó. Essa daqui, ó. Essa está tranquila, né? Os alunos pareciam gostar de exercício. Está fácil, está tranquilão. Estou dizendo tranquilo do ponto de vista de leitura mesmo, né? Viam-se entrar homens e mulheres. Homens e mulheres no plural, tal. Você fala, beleza, tá tranquilo. Agora imagina o seguinte, gente. Cai uma dessa daqui, ó. Hein? Ó, parecia gostarem ou via-se passarem. Aí fica esquisito. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa expressão, entendeu? É uma expressão que é aquela que a gente chama de, olha, cereja do bolo, hein? Se cair na minha prova, bola pra frente. Vamos lá, ó. Sujeito formado por nomes que só aparecem no plural. Estados Unidos firma acordo com o Brasil. Ó a regra, ó. Pega a regra aí, ó. Caso o sujeito apareça, né, o sujeito aí, ó,
apareça sem determinante, que é o artigo no caso, o verbo não se flexionará para o plural. Então, os Estados Unidos firma. Agora, se o sujeito aparecer antecipado e de determinante, que no caso é artigo, o verbo vai ser flexionado, para concordar com esse artigo aí, ó. Então, os Estados Unidos firmam. Isso também causa bastante confusão, viu? Tem muita gente que me pergunta sobre essa questão dos Estados Unidos. E é exatamente essa palavra mesmo, esse substantivo próprio. Então, ó, Estados Unidos aqui não tem determinante. Tá vendo? Ó, sem determinante. Aqui tem determinante, ó. E o determinante é os aqui, ó. Então, nesse caso, ó, firmam, e nesse caso, firma. É só tirar o artigo, deixa Estados Unidos no singular. Beleza? Sujeito oracional. O que é um sujeito oracional? Quando for uma oração subordinada, obrigatoriamente o verbo da oração principal ficará no singular. Vamos lembrar o que é uma oração, um sujeito oracional. Vamos mostrar aqui que você vai se lembrar rapidinho. Ó, é fundamental, ele tem um erro de grafia, eu vou consertar aqui, ó, vou consertar, tá? Ó, vamos consertar, é fundamental, tá? Faltou o Lzinho aí, não tem problema. Ó, é fundamental o quê? Olha a pergunta que você faz, ó. É fundamental o quê? Você não faz essa pergunta? Então, ó, beleza. É fundamental, tá aqui a pergunta, tá? Ó, vamos apagar aqui o fundamental. Olha a resposta. Olha a resposta aí, ó. É fundamental o quê? Aí vem a resposta, ó. Aí a resposta aqui, ó. Ensinar aos jovens os caminhos da retidão. Então, o que é fundamental é ensinar aos jovens. Esse ensinar aos jovens, ele é uma oração, ela é uma oração que está completando a oração anterior, porque a oração anterior não tem sentido sozinha, é fundamental. O quê? E quando você tem um verbo, ó, aqui, ó, tá aqui o verbo, ó, e você chega para esse verbo aqui e pergunta o que para ele, né? É fundamental o quê? Aí ele responde, ó, ensinar aos jovens os caminhos da retidão. Ele responde o sujeito. Então, o que é um sujeito oracional? É uma oração inteira exercendo a função do sujeito. Vou apagar aqui de novo para fazer um negócio melhorzinho para você, ó. Então, aqui a gente tem opa, vamos pegar a cor aqui, ó. Aqui a gente tem o sujeito oracional. Ele começa aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, como é que eu sei que ele é o sujeito oracional? Quer ver? Vamos apagar isso aqui, ó. Apaga. Olha lá, ensinar aos jovens os caminhos da retidão. Aí o que aparece lá, ó? Aparece assim, ó. O é fundamental. Fundamental. A gente vai perguntar o que para esse verbo aqui, ó. O que é fundamental? E ele responde, ó. Fundamental é justamente ensinar aos jovens. Então ele respondeu o sujeito. Como a gente tem um verbo aqui, então a gente tem uma oração, tá? A gente tem uma oração. E como ele está exercendo tudo isso, exercendo a função do sujeito, a gramática deu esse nome, sujeito oracional. E aí? Bom, e aí com relação à concordância, o que vai acontecer? Com relação à concordância vai acontecer o seguinte, ó. Ó, o verbo ser da oração principal, ele vai ficar no singular. Por exemplo, nós não poderíamos fazer, como eu tenho o sujeito, a gente tem a expressão no plural aqui, ó, jovens, os caminhos, tal. Não daria para fazer são fundamentais ensinar, tá vendo? Por isso tem que ser fundamental. É fundamental o quê? Apareceu isso? Esse verbo da oração principal, ele vai ter que ficar no singular obrigatoriamente, sem medo de errar. Concordância com as expressões é pouco, é muito, é mais de, menos de. Dando noção de preço, de peso, quantidade, distância, o verbo ficará no singular. R$200 é pouco, tá? Noção de preço. 25 metros, noção de distância, é menos do que precisamos para acertar o alvo.
Então essa noção, desculpe, de preço, de quantidade, de distância, esse verbo vai ter que ficar no singular, sempre com essas expressões. É pouco, é muito, é mais de, é menos de. Vou até abrir a telinha aqui, que se você precisar parar a sua tela, aí você para você decorar isso aí. Bora? Nomes de obras literárias, musicais, teatrais, etc. Mesmo no caso de essas obras estarem escritas no plural, o verbo poderá ser flexionado ou não. É a chamada concordância ideológica. Nós já até conversamos sobre isso no comecinho aqui, né? É a concordância com o termo implícito. A gente falou aqui, ó. Os Sertões narram a saga de Canudos, ou Os Sertões narra, que aí no caso é a obra. Então a gente tem aqui no primeiro caso, aqui, ó, no primeiro caso, a gente tem Os Sertões aqui que está destacado, ó, tá vendo? Que é o sujeito. Então o verbo acompanha esse sujeito aí. No segundo caso, o verbo está no singular para concordar com o elemento implícito. Lembra que eu comentei com vocês no comecinho desse nosso encontro aqui? Que ele não tem, necessariamente ele vai concordar com a expressão que está na frase. Ele pode concordar dando essa noção de o sujeito implícito, escondido. Então, Os Sertões narra a obra Os Sertões, né? E assim vai. Certo, gente? Eu vou fechar aqui com vocês mostrando a nossa bibliografia. Eu sempre faço questão de, quando fecho os pontos aqui das matérias, eu gosto de mostrar para vocês a bibliografia, tá? Que é daí que a gente tira tudo isso, tá certo? Então a gente não usa a ideia nossa, da cabeça, nada disso. A gente vai atrás de autores renomados, sites renomados. Olha, a gente tem os dicionários aqui, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa da 5ª edição que nós usamos, que é a última, renovada até em 2009, e dicionários eletrônicos, etc., mas tudo dentro de uma regularidade, tá certo? Tá aí a nossa referência bibliográfica, para você ter noção de onde a gente tira toda essa informação. Eu sempre mostro nos finais dos módulos aqui, que é para lembrá-los, mas eu já mostrei isso no comecinho. Toda a nossa estrutura de aula, todo esse curso de gramática de língua portuguesa está baseado nesses autores, que são os principais, os mais renomados da língua portuguesa. Vamos lá para frente? Vamos continuar, e com base nesses autores também. Vamos lá. E aí, rapaziada, gostou do vídeo? Então dá um likezinho, faz um comentário, compartilha isso, visite as nossas redes sociais, faça inscrição aqui no nosso canal para você receber outros vídeos. E também faz o seguinte, dê sugestões de assuntos, quais assuntos que você mais precisa, dos quais você mais precisa, para a gente poder gravar aqui para vocês e trazer o melhor para você ser aprovado. Legal? Dá um likezinho aí, faz o seu comentário. Estou esperando aqui. Um abraço.